Pessoal, vamos fazer um vídeo agora falando sobre uma notícia aqui interessante que é sobre a dívida pública dos Estados Unidos. Aqui a gente comenta sobre o privilégio de se emitir moeda dólar, né? Dólar especificamente. Por que é um privilégio? Porque a emissão de dólar, que é a moeda de reserva global, faz com que você consiga ter, no caso até 2036, 125% do PIB, né? A dívida já ultrapassou o tamanho do PIB dos Estados Unidos e superou, na verdade, 30 trilhões. Não são milhões nem bilhões, são 30 trilhões. E a projeção da dívida é que ela alcance 125% do PIB dos Estados Unidos até 2036. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar por que a gente não consegue fazer isso, e não é porque não pode, é porque não deve, e eu vou explicar por quê. Veja só, primeiro, o que é moeda de reserva internacional, moeda de reserva global. Moeda de reserva global é uma moeda forte, é a moeda que todo mundo quer, todo mundo deseja, porque inspira confiança. Por que inspira confiança? Porque é a moeda simplesmente que todo mundo faz tudo convertendo nela. Se o pessoal faz uma exportação para um país estrangeiro, é feito em dólar. Se é feito uma emissão disso, emissão daquilo, é em dólar. Como é que se mede o PIB de todos os países quando se fala em uma notícia internacional? Se mede em dólar. Como se mede a dívida em dólar? Isso quando é para fora, né? Internamente o pessoal mede na sua moeda. Mas quando é para algo internacional, tudo é feito com o dólar como referência. Por quê? Porque é a moeda de referência, é a moeda de transações, é a moeda de reserva global. É só o dólar que é forte? Evidentemente que não. O euro é uma moeda muito forte. A moeda do Japão, que agora eu esqueci, é uma moeda forte. Existem outras moedas fortes. A libra esterlina é uma moeda forte. Porém, existem moedas na hierarquia monetária internacional que são consideradas moedas medianas e fracas. A nossa, por exemplo, está muito abaixo na hierarquia internacional, fazendo com que a gente seja vulnerável à emissão de dívida descontrolada. O que é que seria isso? Se a gente sonhar em fazer algo desse tipo, acontecem algumas coisas. Luan, mas aí a gente consegue pagar a nossa dívida se ela for interna. Consegue, eu sei disso, eu sei. Você pode estar aí se coçando, não porque é MMT, tudo bem, mas a MMT é pra gente entender como é que funciona uma fina camada da realidade, mas para entender uma coisa mais acima, a gente tem que pensar politicamente, economia política ou ciência política, como você preferir. Enquanto os Estados Unidos emitem a moeda de reserva global, a gente, dentro da hierarquia internacional, a gente é subordinado a essa lógica. A gente está no sul global, os Estados Unidos está no norte global. Um país como o Japão, que tem, agora não é, mas sei lá, 200 e tantos % do PIB, nada acontece com eles. Por quê? Porque o Japão, ele inspira mais confiança no mercado internacional. É tudo baseado em confiança, em expectativa, é tudo psicológico, sim. Concordo 100% com você. Não tem nada a ver com técnica. Luan, não é um argumento técnico? Não. Não é um argumento técnico. É simplesmente, pura e simplesmente, um argumento de o pessoal confia mais nesse. Ah, mas a gente consegue pagar a dívida se a gente fizer 125%, igual os Estados Unidos vai fazer. A gente consegue pagar a dívida interna. Consegue. Mas o que é que o pessoal vai dizer? Que a gente não vai conseguir pagar, mesmo a gente tendo capacidade de emitir dívida e amortizar isso. Porque é assim que funciona, né? A gente emite uma dívida, a gente tem essa dívida. Suponha que aqui vale 100. Aí a gente emite outra de 100, pega o dinheiro que a gente arrecadou com a venda dos 100, paga essa aqui, troca uma dívida pela outra e amortiza. É isso que todo mundo faz, todo mundo que tem moeda soberana, né? Como os Estados Unidos, como o Japão, como nós, como a gente, né? E aí é assim que funciona. Porém, a lógica internacional diz o seguinte, se isso é uma coisa implícita, tá? Não é uma coisa explícita. Se você está no norte global, você tudo pode. Você tem liberdade para fazer dívidas exorbitantes. Por quê? Porque o pessoal, ele sabe que você vai pagar. Mas a gente também vai. Mas
Na lógica suja desse pessoal, a gente não vai conseguir pagar. Eles sabem que a gente vai conseguir pagar. Mas aí fica dito que não vão conseguir pagar. Mesmo todo mundo sabendo que consegue. Então o que é que acontece? Existe essa força superior, uma superestrutura aí, que diz: se você passar a emitir muita dívida, vai. E qual é o limite? Aí eu não sei, né? Qual é o limite? Não existe um limite, né? Como eu já falei, teoricamente, em teoria, a gente pode emitir dívida pra caramba e paga. Mas na prática, o pessoal começa a dizer, né? Sempre diz, né? Ah, tá muita dívida, vai explodir, vai estourar, e o mercado começa a ficar nervoso, né? O mercado começa a ficar nervoso, é o Deus mercado. É o mercado que todo mundo nunca viu o mercado, mas o mercado tá ali, né? É o Deus mercado. E aí, existem mecanismos internacionais que se o Brasil faz uma coisa dessa, eles começam a dizer que a gente não é bom pagador. Que mecanismos são esses, Luan? São mecanismos de rating, né? Por exemplo, a Moody's, não é o nome daquela? S&P? Agora eu me esqueci. São agências de rating, né? Tipo a Moody's. E elas podem rebaixar a nossa nota de crédito, né? O que é isso? Se uma empresa como essa, uma agência de rating, ela rebaixa a nossa nota, aí ele vai dizer assim: olha, esse país aqui é mal pagador, a dívida dele tá explodindo. Eles nunca vão fazer isso com os Estados Unidos, de dizer assim: os Estados Unidos não vão conseguir pagar a dívida deles, ou o Japão não vão conseguir pagar a dívida deles. Eles não vão dizer isso. Eles podem rebaixar por outros motivos, mas por esse motivo não vão. Por quê? Porque é consenso internacional que esses países conseguem pagar a dívida. Enquanto também é um consenso internacional de que países como o nosso, países emergentes, países no sul global, a lógica se inverte. Luan, mas isso não faz sentido. Eu sei, mas é como é. É como é. Você tem que entender aí qual é o estado da arte que a gente vive. Então, simplesmente, você não pode dizer é só meter o impressorão e mete o pé na marcha e vai. Não pode, não pode. Se você faz um negócio parecido com isso aqui, a galera vai enlouquecer, a galera vai começar a dizer, por exemplo, o Bulletin Fox vai começar a dizer, isso vai gerar inflação. Aí o pessoal vai começar a subir a projeção da inflação. Aí o pessoal vai começar a subir juros porque vai dizer que vai afetar a curva de juros de longo prazo. Aí adivinha o que é que vai acontecer? A dívida vai aumentar, porque quando aumenta a taxa Selic, aumenta a dívida. Ah, Luan, mas aí todo mundo sabe que se aumentar a Selic vai aumentar a dívida e os caras aumentam porque tá com mais dívida. Tá começando a entender, né, bebê? Acontece que o mundo, ele trabalha numa lógica que não tem lógica. E dentro dessa lógica que não tem lógica, é uma lógica que vale para eles. Por quê? Porque dentro da lógica deles, eles querem subordinar o sul global a fazer tomar, na verdade, certas decisões de política fiscal, de política monetária, que no fim das contas não vão favorecer esses países do sul global, vão favorecer os países do norte global, porque eles estão e sempre estiveram com o propósito de colonizar a gente de novo, né? Uma neocolonização. E isso, como é que se consegue isso? Colonizando o sistema financeiro internacional. Uma das formas, né? Uma das formas. Existem outras pressões, como esse tarifário fácil do Trump, que o Trump fez, pressão como o Trump fez em cima do Irã, de ir lá e bombardear. Só que aí são outras questões, né? No Oriente Médio o pessoal tem mais tolerância, né? Para se fazer isso. Na América Latina não tem, né? Pelo menos nem tanto. Você vê quando aconteceu aquele negócio lá com Maduro, até a fascista da Le Pen ficou, peraí, calma aí, pô, América Latina, sabe? Então, finanças globais é uma forma de dominar o mercado emergente. Quando eu falo mercado não só financeiro não, tá? É dominar a lógica do sistema, fazer com que a gente fique subordinado e sempre abaixo financeiramente. E sim, quem inventou essa lógica, essa regra, foi o norte global. O sul global, ele tem que seguir e não tem o que fazer. Ah, uma revolução socialista da bomba da peste do inferno.
não vai rolar, meu filho, não vai rolar, né? Não vai rolar, se acostume, é a vida e é a vida, e vamos embora, beleza? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se você discorda de mim, você está errado, mas deixe seu comentário aqui do porquê que você discorda, ou se você concorda, deixe aqui o seu comentário. Tem aqui o Pix para caso você queira e possa ajudar esse canal. Tem também a sua inscrição, que você faz com que esse humilde ser humaninho aqui, de 1,92 m, consiga ascender socialmente dentro dessa plataforma. Espero que você hype o vídeo. Se você não hypou, eu espero que seja porque você não tem hype semanais mais. Mas se você tiver, hype, porque você vai me ajudar muito. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo.